Um bom dia, bom trabalho para vocês, bom trabalho, né? Bom começo de semana, que Deus abençoe a nossa semana. E eu vou soltar para vocês o livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes. E o versículo que eu vou soltar para vocês é Eclesiastes 7, primeiro versículo. Eclesiastes 7, primeiro versículo. Em toda parte das Santas Escrituras, cada parábola, que eu digo isso como parábola, né? Cada parábola tem um título. Olha o título dessa parábola que eu vou soltar para vocês, ó. Remédio contra a vaidade, tá vendo? E o remédio contra a vaidade. Olha, é o título que está escrito nas Santas Escrituras, é o título. Remédio contra a vaidade. Melhor é a boa fama do que o melhor remédio. Glória a Deus. Eu entendo esse versículo e também entendi esse título. Vou ler aqui para vocês. A melhor coisa é a morte o quê? Pelo que eu tô entendendo desse versículo aqui, a vaidade é o remédio contra a vaidade. Tem um versículo no livro de Jó que fala que, deixa eu ver se eu pego aqui pra me soltar pra você. Ele fala justamente, pronto, tá em cima. Fala justamente da vaidade, ó. É Jó 15, versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a tua recompensa. Agora, bora. O remédio da vaidade é o remédio que tem. O título dessa parábola, eu me surpreendi. O título dessa parábola, olha o que está dizendo, ó. E vocês vão compreender o que eu estou falando nesse versículo, ó. Remédio contra a vaidade. O remédio contra a vaidade. Presta atenção que eu vou ler o versículo para vocês agora, o versículo 1. Melhor é a boa fama do que o melhor remédio, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Primeiro porque tu leu esse versículo, porque tem na Bíblia, meus amados, minhas amadas, tem nas Santas Escrituras. Muitas pessoas tomam que remédio para ficar bom, né? Mas aqui nas Santas Escrituras tá dizendo que o melhor remédio é o quê? É a fama que a pessoa pega quando o quê? Quando dessa sepultura. As pessoas não ficam comentando, fulano morreu, ciclano morreu, não sei o quê. Então, é uma fama que a pessoa pega após a morte. Aí a Bíblia até diz, a Bíblia cita, ó. E é contra o quê? Contra a vaidade. Vaidade. Remédio contra a vaidade. Melhor é a boa fama do que o melhor remédio, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Mas aqui faz dois sentidos, porque a Bíblia cita dois caminhos. Agora, é sim contra a vaidade, mas preste atenção. A Bíblia cita de dois caminhos, um para o abismo e outro para o céu. Esse remédio aqui, ele é maravilhoso se for para ir rumo ao céu. Mas se for para ir rumo a porta larga, eu vou ler esse versículo para vocês agora, porque eu soltei esse versículo, né? Agora eu vou ler lá para vocês compreenderem esse versículo. Porque no dia que a pessoa sai dessa terra, a pessoa vai viver. Tu vai viver eternamente. Tu vai ressuscitar novamente, como está escrito nas Santas Escrituras. Mas tu vai ressuscitar para ser julgado e para passar pelo dano da segunda morte. Uns, outros não.
Porque aqueles que ressuscitar com Cristo, eles não vão passar pelo dono da segunda morte. Deixa eu ler logo o caminho, depois eu vou lá pro livro do Apocalipse ler, não vou explicar, vou ler pra vocês, entendeu? Bora lá? Ó, entrai pela porta estreita. Cristo dá logo um conselho. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva, que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Ele está dizendo que muitas pessoas caminham no caminho da perdição. E muitas pessoas passam nessa porta larga. Essa porta já é justamente bem larga, porque é para muitas pessoas entrar nela. Mas vocês prestem atenção que a porta do céu é estreitinha. Cujo eu vou soltar esse sonho para vocês. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há quem encontra. Agora eu vou soltar o sonho que eu tive. Eu sei que eu tava assim como se fosse assim, não era na terra, com certeza era no céu, eu tenho certeza absoluta, eu tava no céu, mesmo na porta, mesmo numa porta estreita. Dessas portas de gente de casa normal, essas pessoas como é que eu quero dizer? Pronto, de casa de porta de casa de gente humilde, que é aquelas portinhas né, estreitas, aquelas portas normal, entendeu? Então, eu tava mesmo na frente, era só uma porta não, era só um portalzinho estreitinho, que é justamente uma porta, né? E lá tinha uma pessoa que pegava, eu tava lá na porta só observando, né? E tinha uma pessoa junto comigo, tava do meu lado essa pessoa. Chegava de uma pessoa, ele pegava, a pessoa tava com as vestes bem branquinhas. Ele pegava essa pessoa e ia sentar na cadeira. A cadeira lá, não tem essas cadeiras do banco, não tem essas cadeiras da igreja católica, não tem esses bancos da igreja católica? Era do mesmo jeito os bancos que tava lá dentro dessa igreja, do mesmo jeito os bancos. E ele pegava essas pessoas e assentava uma pertinho da outra. E a igreja, deixa eu explicar algo pra vocês. Na entrada dessa porta, eu ficava na entrada da porta e eu via. Tinha um lado dessa porta, a entrada da porta é normal, mas tinha o que lá dentro, era assim como se fosse um templo, mas muito grande, que eu não vi o final desse templo. E de um lado tinha as cadeiras, do outro lado era só escuridão. E essas pessoas entravam por essa porta. E quando entrava, ele pegava e sentava essas pessoas na cadeira. E eu vi que os bancos estavam tudo ocupados, tinha um restinho assim, faltando completar. E chegava uma pessoa e ele colocava lá, a pessoa chegava com as vestes assim, bem branquinha, toda resplandecente. Ele pegava, sentava as pessoas lá. Chegava de duas pessoas, ele pegava, sentava um pertinho do outro, entendeu? Aí eu me acordei desse sonho. É o que eu tenho para soltar para vocês sobre esse sonho, justamente sobre essa porta estreita. Quando eu li esse versículo, eu me lembrei do sonho que eu tive com essa porta. E um canto, era assim, um salão muito grande, mas o que? Lá tinha um banco para as pessoas ficarem lá sentadas. E outra coisa, a igreja do lado que as pessoas estavam sentadas, era assim, ela era branca. Era branca, a parede, eu via assim, a parede branca, onde eu via os bancos, via aquelas pessoas sentadas no banco, tinha uma pessoa na porta, ele pegava essas pessoas e colocava lá dentro. E do outro lado era todo escuro, não existia banco do outro lado, era só escuridão. Com certeza a pessoa que vinha caminhando, não estando de acordo com a vontade de Deus, com certeza era o quê? Barrada na porta, que não entra, entendeu? Por isso que Cristo diz que é a porta, ó, vou ler de novo, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontram. Por isso que eu via de uma pessoa. Primeiro veio um homem, ele pegou esse homem e sentou lá pertinho das outras pessoas. Depois veio duas pessoas, todas as duas pessoas estavam com a roupa bem branquinha. Ele pegava essas pessoas e colocava lá, uma pertinho da outra, lá no banco, entendeu? Aí é o que eu solto pra vocês. Eu não tenho negligência com os meus sonhos. Todos os sonhos que Cristo quer que eu solte pra vocês, eu solto pra vocês. Para que vocês o quê? Não adianta nós comer do corpo dele, beber do sangue, e nós estamos com as nossas vestes manchadas de sangue. Mas como assim a gente mancha nossas vestes de sangue? Quando a gente come o corpo dele, bebe o sangue dele,
tendo o quê? Raiva de alguém, pisando em cima dos artigos dele, pisando em cima das ordenanças dele. Aqui tá dizendo que eu não posso usar calça. Eu uso calça, eu tô pisando em cima das ordenanças dele. E tô bebendo o sangue dele, tô comendo o corpo dele. Aí o que as minhas vestes ficam? Minhas vestes ficam manchadas de sangue. Por isso que eu vi essas pessoas entrando lá, elas estavam com as vestes bem branquinhas. Por quê? Porque essas pessoas não estavam pisando em cima da palavra de Deus. Muito pelo contrário, ela estava aquietando o que estava escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Por isso que eu converso com vocês, entendeu? Muitas pessoas eu sei que tem raiva de mim, mas se vocês soubessem que tudo que eu falo nas Santas Escrituras é para o nosso bem, para a nossa salvação da nossa alma. Quem dera se vocês acolhessem. Não tem nada que saia da minha boca. Só os sonhos, e ainda estão baseados nas Santas Escrituras. Porque o sonho de uma porta dessa, então, tá aqui nas Santas Escrituras. O sonho que as pessoas... Cristo é a porta, para você ver, ó. Essas pessoas que estão entrando na porta, que era de uma, de duas, então, assim, Cristo é a porta. Cristo é o caminho e Cristo é a porta. Eu vou ler para vocês. Ainda vou voltar, vou para Jeremias para poder soltar outro sonho para vocês. Vou para Jeremias. É porque, né, Cristo me mostra as coisas no céu e eu gosto de fazer de acordo com a vontade dele. Nada conforme a minha vontade. Tudo tem que ser conforme a vontade dele, né? Glória a Deus. Cristo, eu prestei atenção que até no momento da morte dele, Cristo foi muito humilhado. Eu vou soltar pra vocês agora, peraí. É porque eu peguei aqui e vi mesmo na minha frente. Até no momento da crucificação, Cristo foi humilhado por nós. E as pessoas, o que? Com negligência perante ele. Cristo tá voltando para pegar o povo dele e as pessoas, o que? Com negligência. Não quer se desfazer das coisas do mundo para ganhar a própria salvação da sua alma. E como é que vocês vão para o reino do céu se lá no céu não entra iniquidade? Já li esse versículo para vocês. Muitas igrejas, elas estão louvando a Deus, elas estão louvando, elas estão cantando, mas eu já soltei versículo para vocês referente a isso, entendeu? Vocês estão jogando fora a oportunidade que Cristo deu a vocês, de vocês estar no céu com Ele na glória, mas para isso Ele pede renúncia de nós, entendeu? Renúncia de nós. Esquecer o nosso eu, esquece o nosso eu. Tem que ser o que? Cristo, não é o nosso eu, é Cristo. Cristo tem que ser a base de tudo que nós almejamos na terra, entendeu? Por isso que tem um versículo que ele diz: procurar as coisas que são de cima, não as coisas que são da terra. E as pessoas se pegam nas coisas da terra. Tudo elas querem as coisas da terra. E Cristo não manda nós pegar as coisas que são de cima, as coisas celestiais. Vou ler esse versículo para vocês. Calma, já vou.